vou começar perguntando para o Guto sobre a exposição Páginas Preciosas, Templo Mídia, que foi uma exposição que aconteceu entre dezembro de 93 e janeiro de 94, aqui, nesse espaço onde nós estamos. E, enfim, como tantas coisas do Guto, acho que cobrir uma galeria com jornais, enfim, uma coisa, um site específico, talvez tenha sido um dos primeiros, ainda mais uma galeria comercial, enfim. Conta para a gente como é que foi, qual que é a gênese desse trabalho, como é que ele foi pensado. Então, e como é que... era uma época que São Paulo tinha pelo menos 3 jornais, que era a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, que era o jornal mais divertido, assim, né? E aí era uma época que tinha no Teatro Crowne Plaza muitos espetáculos alternativos, assim, e um deles era o Tangos e Tragédias da dupla Ike Gomes e Nico Nikolaevski, que era um espetáculo divertidíssimo, assim. Aí eu saí do espetáculo encantado e, no dia seguinte, abrindo o jornal, eu vi o anúncio do tijolo, né, que a gente fala assim, que apareciam os dois. Aí eu cortei um cartão, coloquei assim em cima do anúncio e grafitei de dourado em volta da página. E aí tirei a máscara e ficou só, quer dizer, isolei todas as outras informações, ficou só o tijolinho deles. E eu adorei o resultado, presenteei a dupla, né? Levei lá no teatro, adorei, está aqui uma... E aí eu falei, bom, agora eu vou fazer isso com outras imagens. E aí, diariamente, eu comprava os 3 jornais e folheava, do começo ao final, essa vai. Aí, durante 3 anos eu fiz isso. Assim. Então, eu juntei um monte de jornal, que já tinha a ideia de fazer uma ocupação de uma galeria com essas páginas inteiras, quando tinha uma só imagem escolhida, né? E aí o que eu fui ver foi o seguinte, que uma mesma imagem, por exemplo, um filme hollywoodiano, tinha A Um Passo da Eternidade, com o Burt Lancaster e a Deborah Kerr, que é um beijo na praia, assim, aparecia com muita frequência. Então, no Estadão ele aparecia grande, no Jornal da Tarde menorzinho, na Folha de São Paulo, no outro cantinho, aí no outro mês ele aparecia de novo, e as imagens eram usadas não para falar do filme, mas para falar assim, férias na praia, aí eles colocavam essa imagem. O romance, não sei o que lá, das meninas, colocava essa imagem. Então, o banco de dados lançava a mão de imagens que às vezes não tinham nada a ver, mas que eram clássicas, e aí as pessoas, a partir daquela, iam ser ilustradas com o que o texto queria dizer, né? E do assassinato de John Fitzgerald Kennedy, que aconteceu na década de 60. Mas ele vivia aparecendo novamente, porque falava assim, agentes do FBI, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí punha a foto do Kennedy. E assim por diante. E aí saiu o filme sobre a morte do Kennedy. Então, saía a foto do filme, aí tinha umas sequências assim, que era a foto real e a foto do filme, né? E aí essas coisas eu fui colocando em sequência. E release, tinha muito release. Por exemplo, tem uma dupla que é maravilhosa, que é o Raul Seixas lendo um livro assim no mar. Ele está com a água pelo tórax, assim. E saiu nos 2 jornais, em tamanhos diferentes, em posições diferentes. Isso ia dando um puzzle assim, de imagens políticas, culturais, de ciências. Né? De ciências tem maravilhosas. E aí eu vim aqui na Luísa, né? Que a Luísa tinha uma vez me encontrado na Trama do Gosto, falou, se você quiser fazer alguma coisa na galeria, me procure. Aí eu, Luísa, estou com esse projeto aqui, pode fazer. Aí eu fiz, ocupei a galeria, e nessa época o Wesley era vivo, e o Wesley escreveu no livro, né? Que tinha sido a melhor ocupação da galeria até então. Eu fiquei todo orgulhoso. E na noite da abertura estava o Mário Gruber também. Uau. Aí eu tive a felicidade de ver esses 2 totens assim. Eu fiquei encantado, né?
E aí as pessoas gostaram muito, aí na época ainda tinha crítica nos jornais, e o Carlos Uchoa, né, que é nosso colega, escreveu uma matéria lindíssima. Aí eu dei o título de Páginas Preciosas, porque era páginas de jornal, só que elas eram douradas, e Templo Mídia, que era como se fosse uma igreja, né, assim, ficou meio sagrado, assim. E eu adorei. E aí depois eu tive a oportunidade de falar sobre isso na ECA, e depois numa outra faculdade, não, no encontro que teve no MUB também sobre fotojornalismo, eu levei essas questões que apareceram durante esse processo, assim, que eu achei muito significativas, né, que pouca gente percebia, a menos que você mostrasse esse fenômeno, né, organizasse assim. Aí depois de 3 anos eu parei, porque aí continuei separando, guardei mais algumas e parei, porque senão ia ficar meio impossível de administrar, né? E esse trabalho, ele foi, depois da exposição, ele foi vendido ou ele Não, foi ele vendeu desmembrado? um dos jornais vendeu, só um, que apareceu Sigmund Freud, e está em casa, guardado na biblioteca, como toda a minha obra. Está tudo na gaveta, né? É um trabalho muito difícil de mostrar novamente, assim. Por causa do papel? Por tudo. Não, papel não. É porque não tem espaço em São Paulo. Você mostra uma vez, você já dá graças a Deus, assim, mas mostrar em outro lugar, você já mostrou na Luiz Estrina, teria que ser um espaço institucional, mas ninguém me convidou, assim, morreu aí. Mas está guardado, assim, carinhosamente guardado. Oba! Fica a dica para as instituições, que é uma exposição visionária. Guto, deixa eu te perguntar também sobre... porque você é conhecido como um artista de uma criatividade, acho que inigualável, né? Menos. Mas também como artista gráfico nessas duas linhas de pensamento você tem uma atuação muito importante. Queria saber se você diferencia um do outro ou se eles caminham juntos. Eles caminham bem juntos, né? Até eu não vejo diferença nenhuma entre um e outro. As diferenças são meio assim no final o produto, o suporte, mas a mesma cabeça que pensa artes plásticas pensa artes gráficas, né? E na história da arte a gente vê muitos movimentos artísticos que são puramente ou tem um lado gráfico bem expressivo, o dadaísmo, né? O pop e o Fluxus tinha bastante coisa gráfica, né? Então eu acho que alguns artistas e muitos artistas plásticos são gráficos, né? Ou para poder, eu sou gráfico porque eu gosto, mas é gráfica que me manteve, que me paga as contas e para eu investir em artes plásticas, né? Artes plásticas é meu hobby, assim, né? Então eu costumo dizer que eu ganho dinheiro em artes gráficas e gasto em artes plásticas. E Guto, você podia contar da exposição seguinte? E foram 2 exposições individuais que você fez na galeria. Na exposição Recortes, tinha uma vontade de justamente juntar a arte visual com a arte gráfica? Porque tinha uma coisa meio gráfica. Ela é gráfica, né? É como essa da Páginas Preciosas, é essencialmente gráfica, né? O jornal é um produto essencialmente gráfico, que faz o transporte do champigniano, né, para o espaço da galeria. Aí eu grafitei, isolei, quer dizer, eu intervi, né, na peça, mas ela basicamente é papel impresso, né, com diagrama, com todo o requinte que um jornal tem, né. E eu era ilustrador da coluna da Joyce, na década de 80. E aí eu fazia vinhetas, que eram desenhos bem pequenininhos que entravam no meio da coluna. Assim, era eu, o Patrício Bisso, que faleceu precocemente, o Mário Cafieiro e o Marcelo Cipes. E era legal que a gente fazia desenhos livres, assim, a gente não tinha que ler o texto e a gente mandava um envelope com 10, 12 ilustrações e eles colocavam em qualquer lugar lá.
Era bem randômico, assim. E aí eu tinha uma metalúrgica que eu conhecia, que eles faziam aquelas letras caixa de usar em imóveis comerciais, né? E aí eu vi eles recortando, na época não existia o laser, eles recortavam com serra tico-tico, assim, bem feitinho, assim. Aí eu falei, vou pegar alguns desenhos da Joyce, né? Vou ampliava no episcópio, que é um aparelho óptico assim. A vinheta tinha 5 centímetros, aí eu ampliava para 50, redesenhava e mandava para essa metalúrgica, eles cortavam, ficava uma beleza. Aí também vim para a Luísa e falei, estou com essa... Aliás, essa ideia, o Dude e o Arthur Lecher, o Dude e o Arthur Lecher, fizemos uma exposição no Rio de Janeiro, no Paço Imperial. Nós recebemos um convite, acho que foi, não sei de quem, quem intermediou isso foi o Arthur Lecher, na época. Aí fomos para o Rio e eu mostrei pela primeira vez. Aí, no ano seguinte, eu falei, olha, Luísa, fiz essa exposição no Rio, as peças estão prontas, pode fazer aqui. Aí eu fiz, acho que uns 2 anos depois. E aí eram desenhos recortados, né? Eu chamei de recortes. Eram 10 figuras, assim. E depois, com esse negócio do corte laser, eu acabei fazendo outras peças com essa tecnologia mais recente. Mas, na época... e fiz uma edição. De cada desenho, eu fiz 10. Era uma tiragem, né? Que acabou tudo. A Página das Preciosas foi um fracasso comercial. E o Recortes foi um sucesso comercial. Aí não tem nenhum na Mapoteca? Não, essa eu guardei uma peça para mim, que ela saiu errada. A gente tinha muita perda, né? Como era cortado à mão, assim, tinha umas que eu olhava e falava, não, faz de novo essa. Aí eu guardei uma que estava com um cortezinho a mais, assim, como referência, mas foi tudo embora. E elas eram simpáticas, assim, eu gostei da... E eram 2 exposições completamente diferentes, né? Mas tinha esse lá, ambas eram gráficas, né? Bom, uma era uma igreja para a imprensa e um site específico, que foi muito visionário, assim, pensar essa exposição, né? Mas, claro, com um elemento gráfico. Ai, Deus, o tempo passa muito rápido. Eu posso segurar a equipe da galeria só mais 2 minutos, porque eu queria muito saber do Guto de uma exposição que é recente, né, que aconteceu aqui no Marcelo Guarnieri, e em que me chamou muita atenção como ele, claro, do jeito irônico ou professor Pardal, né, que é muito característico dele, e também da maneira muito sintética como ele consegue resolver formalmente os trabalhos, mas me chamou muita atenção como você faz citações, umas mais explícitas, outras menos, a grandes mestres, né, do Duchamp, ao Nanjun Paik, e alguns concretos ou neoconcretos brasileiros. Queria saber se você se sente herdeiro deles, assim, se ali naqueles trabalhos tem uma homenagem, enfim, qual que é a sua relação com, por exemplo, esses artistas aí que eu mencionei? Dessa exposição que eu fiz na Marcelo Guarnieri, o ano passado, eu homenageei o Nanjun Paik, que eu conheci, não assim de muito prazer, mas eu fui para a Coreia e eu vi uma performance dele que ele tocava piano com uma câmera de vídeo, assim, e a imagem ia aparecendo num telão, assim. Era bem legal, gostei da cena, né? E eu falei, nossa, eu estou vendo o Nanjun... E era meu aniversário no dia. Aí eu falei, nossa, eu estou vendo o Nanjun Paik em pessoa e tal. Aí, só muito tempo depois, que eu comprei um livro dele em Nova York e comecei a admirar as desconstruções dele, né? Que ele desmontava aparelhos, assim. E aí eu fiquei com algumas imagens dele, me marcaram, e aí eu fiz já 2 homenagens para ele. Uma que é com um televisor que só tem uma linha branca, assim, e a outra é com um gravador de rolo, que ele desmontou o gravador de rolo, que é maravilhoso, que eu fiz um eletrolivro.
Mas eu já vinha fazendo isso desde que eu entrei em artes plásticas, em 78. Eu fiz com o Baravelli e o Fajardo, que eram meus primeiros mestres, né? Eu fiz na Galeria São Paulo uma grande homenagem ao Fajardo, que era meu vizinho, até que eu cheguei a ver a exposição dele aqui na galeria, que foi feita no estúdio dele, que eu era vizinho dele. Então, era bem legal, vendo ele produzir depois a obra exposta, né? Depois eu fiz releitura do Dude Maia Rosa, do Mário Cafiero. Então, quando você vê uma obra de arte assim, num primeiro momento você consome, assim, né, como atração, e num segundo você quer também processar aquela informação, aquela reflexão que o artista está fazendo. Falar, esse assunto que ele está tratando me interessa também, deixa eu ver como que eu resolveria essa questão, né? E aí isso acontece com uma certa frequência, assim. Eu fiz no Maria Antônia, chamava-se Eletrolivros, acho que foi 2012, que eram 16 livros de artista, e também tinha o Yves Klein, Rodchenko, Mayakovsky, Sérvulo Esmeraldo, Sassilotto, 16. Tinha o Valdemar Cordeiro. E aí, com cada livro, eu fiz uma mecânica em cima também que dava uma dinamizada e uma tridimensionalizada, ficaram muito bonitos. Então, eu homenageei numa exposição só de 16 colegas que já eram assim meus avós, né? Assim.